Olá! Hoje no nosso vídeo nós vamos falar sobre resolver os problemas. Fica aqui, estamos dando continuidade aos temas anteriores. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre resolver os problemas. Você que tem acompanhado o nosso canal desde o início desse ano, nós estamos aí com uma área nova, que é uma área de desenvolvimento pessoal, voltada para esses nossos alunos do direito, tá? Então nós falamos no início sobre sair da zona de conforto, né? Falamos também depois como fazer essa conscientização, nós falamos das crises e das oportunidades, e nesta semana nós vamos começar a colocar a mão na massa. Ou seja, o tema de hoje é resolvendo os problemas. E eu fiz aqui no nosso quadro uma organização aí de como nós podemos começar a resolver. Porque no primeiro momento, não sei se você chegou a fazer as atividades que nós propusemos na semana passada, mas quando você coloca no papel planilha e vê assim exatamente o que você precisa fazer, a primeira reação, né, que surge é tentar fugir, tentar escapar. Isso é natural, isso é humano. Nós falamos isso na semana passada, né? Então a gente vê um urso no meio da floresta, nossa primeira ideia é fugir, ninguém vai lá enfrentar o urso, né? Então isso é natural, né, diante de uma crise, diante de um problema. Mas aí nós vimos que as crises são oportunidades e que você não vai receber nenhum problema que você não consiga resolvê-lo. Por isso que depois de nós descobrirmos que estávamos lá na nossa zona de conforto, nós conseguimos fazer o nosso raio-x da situação. Agora vamos começar a partir para a solução desses problemas, tá? Vamos lá? Então aqui só para vocês terem um visual aí do que nós vamos falar hoje, resolvendo os problemas. Primeiro nós vamos falar dos recursos, né? Quais são os recursos que vão ser empregados para resolver esses problemas? Algumas ferramentas, algumas técnicas que podem ser utilizadas. Depois, o apoio, um trabalho de profissionais capacitados que vão poder te ajudar com consultoria, com um atendimento muito mais um a um. Então, muitas vezes você vai precisar ou de um mentor, ou de um coach, alguém que vai te acompanhar aí, se não diariamente, semanalmente, aí dependendo de quanto você queira investir do seu tempo para fazer essa transformação, né? Nós temos vários livros que eu cheguei a indicar alguns livros no início para vocês, e aí depois também, se você quiser essas informações num PDF, cliquem aí aqui embaixo, eu vou deixar um link para vocês, para que você tenha acesso ao material em PDF da aula de hoje, tá? E os cursos, tá? Então tudo isso você vai poder fazer para resolver os problemas. Que problemas, afinal? Que problemas você pode ter? Nós falamos de várias ordens de problemas, né? Então, tanto nossos problemas na vida profissional, e eu falo nossos porque eu falo principalmente com você que é aluno de Direito, aluno do curso de Direito, que está aí nessa empreitada e busca ser um profissional melhor. Nós sabemos, muitas vezes, que você vai sair aí de uma ideia que não é nada real e vai chegar numa profissão que é bastante real. É muito pé no chão. Eu não sei se eu acho que eu não sei se eu já contei pra vocês aqui no nosso canal. Mas, antes de fazer o curso de Direito, eu fiz 2 anos de Letras. Fazia Letras na Universidade de São Paulo. E na época eu falei com os meus pais e tal. Eu queria fazer Letras, porque eu tinha feito magistério, etc. E, enfim, eu fui fazer Latim e Português. Já naquela época, o que a gente poderia fazer
com o latim, né? Enfim, um curso muito interessante, importante para a gente conhecer a origem das palavras e tal, mas de prático realmente eu ia só ser não só, né? Ser uma professora de língua portuguesa, e eu não utilizaria aí esse ferramental da língua latina. Como eu era muito jovem, eu levei 2 anos para perceber que naquela época o curso de letras não era a minha carreira de eleição, porque eu queria escrever, era meu sonho, né? Então aí eu percebi que lá, embora a gente tivesse muito contato com textos, etc., a maioria dos alunos que saíam da faculdade de letras iam ser professores e não iam ser escritores. Então na minha cabeça eu falei, bom, preciso de uma carreira que eu preciso escrever, né? Vocês viram que... Então eu tive uma crise, pensei, distingui, falei, bom, vamos lá, o que eu preciso fazer? Aí eu pensei em 2 carreiras, uma carreira que era de jornalismo, e na época eu falava, nossa, porque imagina, com 19 anos eu fiquei pensando, né? Jornalista é uma pessoa que está lá, diante das câmeras, eu jamais vou ser essa pessoa, porque eu sou muito tímida, etc, etc, etc. Aí, falei, bom, existe uma outra carreira em que as pessoas escrevem todos os dias. E essa é a carreira jurídica. Eu queria ser advogada para escrever todos os dias. Olha que interessante, gente. Bastante bacana porque na minha mente eu não conseguia enxergar com amplitude o que era a carreira, mas eu enxerguei o essencial. Eu sabia que dentro de um escritório de advocacia eu iria aprender a escrever. Foi o que aconteceu. Então, desde o meu estágio, eu tive a oportunidade de ir escrevendo as petições, tive a oportunidade de fazer os relatórios, porque você vai passar os relatórios para os clientes, né? E fazer o relatório dos processos para que você faça os recursos. Então, tudo isso vai passar pela linguagem, mas não só isso, né? Então, é interessante que eu fugi de uma posição no jornalismo que exigiria que eu enfrentasse esse problema da timidez. Olhem que interessante. Então lá atrás a minha escolha foi a fuga, né? Então eu fugi desse enfrentamento e fui obrigada a enfrentar essa questão da timidez. Só para vocês verem que hoje, se você falar comigo, talvez você não perceba que ainda hoje eu luto com isso, para falar com pessoas que eu não conheço, etc. Mas é diferente de como eu era lá nos anos 90. E pra gente perceber que tudo pode ser trabalhado. Mas para que você trabalhe, para que você mude, você precisa enxergar esse ponto de melhora que precisa ser feito e enfrentar, né? E eu tive essa oportunidade de fazer essa mudança em várias formas, né? Nos escritórios, para falar com os advogados de quem eu era estagiária, para falar com os escreventes, porque eu precisava pedir os processos. Então, só para você imaginar o nível de timidez, eu tinha medo, enfim, eu acho que era falta de autoestima, sei lá, baixa estima, e eu não conseguia falar com o escrevente, então eu tive que trabalhar isso, tanto que hoje, se você falar com meus pais, meu marido e tal, eles vão falar assim, não, você não é tímida, porque eu falo com todo mundo, é verdade. Eu fico fazendo pergunta pra pessoa e tal, e é interessante porque a gente vai mudando. Então eu fui me lançando pra acabar aí com esse problema, né? Gente, eu não estou dizendo que você tem esse problema da timidez, mas pode ser que exista alguém aí desse outro lado da telinha que tem o mesmo problema que eu. Então, fique tranquilo que há possibilidade de mudança, tá? Então, uma coisa você já deve ter feito, você deve ter anotado na semana passada, que esse era um ponto de melhora. E aí, como é que você vai melhorar, né? Aí a gente tem aí algumas questões aí para essa mudança. Bom, a gente tem alguns recursos que podem ser empregados e
esses outros temas, né? Recursos, ferramentas, técnicas e, enfim, essas outras técnicas. Eu fiz aqui para vocês uma organização, tá? Então vamos fazer aqui. Eu vou numerar para vocês, tá? Então, dentro desses recursos, número 1 vão ser as ferramentas, número 2, profissionais capacitados, 3, os livros e 4, cursos, tá? Então, a gente tem aqui a organização desses recursos, ok? Então, número 1, ferramentas e técnicas, número 2, profissionais capacitados, número 3, livros e número 4, cursos. Anote aí, por favor, que eu já vou colocar na lousa esses recursos já em ordem, né? Então, primeiro, ferramentas e técnicas, depois 2, profissionais capacitados, depois 3, livros, depois 4, cursos, tá? Anotaram? Então, vamos embora, né? Agora a gente consegue organizar a nossa lousa, nosso quadro e organizar os nossos projetos agora para 2019, né? Para a gente perceber que tudo vai depender da nossa dedicação, tá bom? Vamos lá. Então, o item 1 aqui são as ferramentas. Tá? Então, item 1, ferramentas. Bom, que ferramentas a gente pode utilizar, né? Planilhar. A gente pode utilizar quadros de visualização. Mas uma coisa importante é dedicar tempo. Então, dedicar tempo a quê? Ao estudo, né? Então, eu vou dar 2 dicas aqui. Vamos estudar. Em parte do horário de almoço. E estudar no trajeto. Então pode ser o transporte público ou privado. Tudo bem? Bom, e o segundo, né, dedicar tempo aos amigos e familiares. Então, nesse primeiro ponto, o que eu queria falar com vocês aí são 2 coisas importantes. A gente tem essas ferramentas. Se você pesquisar aí, der um Google, você vai encontrar, por exemplo, por que planilhar? Eu tenho algumas planilhas, tanto em relação à leitura de artigos, né? Então, principalmente para quem quer, depois da advocacia, prestar algum concurso público, você vai precisar conhecer a lei seca. Então, existem algumas planilhas em que você vai anotando a leitura dos artigos. Isso vai te ajudar a ter uma maior tranquilidade, sabe? Por quê? Sempre que a gente estuda,
e isso é natural, quanto mais você estuda, mais você acha que não sabe nada. Então você vai sempre achar que está incompleto. Assim, nossa, mas aquele tema de licitações eu não terminei. Ah, aquele tema de tribunal do júri eu não consegui finalizar. Aquele tema de contrato de franquia eu não entendi. Enfim, se você tiver uma planilha organizando esses temas, você consegue, pelo menos, te dar uma maior tranquilidade para que você saiba que está no caminho certo. Né? Então, sei lá, agora é uma época boa, o mês de janeiro, porque você tem aí 12 meses pela frente. Tudo bem que a gente já está agora no finalzinho do mês, né? Mas você ainda tem o ano inteiro praticamente pela frente para que você consiga estudar. Então, planilhar é uma coisa boa. Então, você pode usar para estudar a planilha, né? Planilhar os temas que você quer ler, né? Então, aí, se você for fazendo uns temas semanais, quando você chega na semana número 52, que é a última semana do ano, você olhando para trás vai ver os 52 temas que você estudou, né? Em cada matéria. Imagina, normalmente na universidade você tem 18 aulas, então você vai estudar muito mais do que durante a universidade, percebe? Então vai ser interessante utilizar essa planilha. A planilha também ajuda para você organizar, por exemplo, exercícios físicos, né? Você que é uma pessoa meio preguiçosinha e tal, né? Ajuda a planilha, ajuda para você organizar sua alimentação, ajuda para você organizar sua vida financeira. Então, essas planilhas, elas são boas porque elas concretizam coisas que muitas vezes a gente não quer ver, né? E é difícil, gente. São algumas lutas que a gente precisa travar e essa luta é dia a dia. Você vai fazer lá o checklist diário na sua planilha para ver que depois de 15 dias eu fiz isso, depois de 20 dias eu fiz isso, depois de um mês eu consegui fazer. E se você for largando mão, vai perceber que você está abandonando o seu sonho. A gente vai falar um pouco de sonho aqui em algumas aulas mais pra frente, tá? Em alguns vídeos mais pra frente. Isso está planejado, mas para que a gente tome consciência do nosso destino, é interessante essa organização. Muita gente fala pra mim, nossa, como você é chata, né? Esse negócio de agenda, esse negócio de planilha. Nossa, a gente foi viajar agora em janeiro, né? Eu fui com a minha família e eu fiz uma planilha, tal, dos roteiros, do que eu queria ver, mais ou menos o custo e tal. E eles falaram, nossa, você precisa fazer planilha de tudo? Planilha da mala, planilha, enfim. É bom, porque aí a gente já tem mais ou menos uma visão do que vai acontecer. Gente, me pergunta, saiu tudo de acordo com a planilha? Não, porque a nossa vida é dinâmica, mas a planilha, ela vai te dar um rumo, ela vai te levar para a direção correta. E se você não sabe para onde vai, qualquer lugar, qualquer caminho pode ser utilizado, né? Isso está lá em Alice no País das Maravilhas. Por isso que a gente tem que ter um norte. A planilha, muitas vezes, ela é um mapa por meio do qual você vai transitar, tá? Claro que se você fazer uma planilha, por isso que eu coloquei uma ferramenta aqui, fez uma planilha, tem alguns autores que falam desses quadros de visualização, então você vai lá, recorta o que você quer para sua vida, tal. A gente vai falar um pouquinho disso quando for tratar de sonho, né? Então você fez planilha, fez quadro de visualização, olha todo dia para a planilha, nossa, todo dia. Olha todo dia para o quadro de visualização. E aí, lá na planilha tá falando assim, olha, eu vou andar meia hora. Aí no dia fala assim, que meia hora que nada, eu vou andar 5 minutos. Adiantou? Não. Então, a planilha é uma ferramenta. E a gente precisa dedicar tempo ao que interessa. Ao que é mais importante.
Então, o que é mais importante? Se você colocou na sua agenda, na sua planilha, que você vai estudar, por exemplo, eu vou ler o Código Civil esse semestre, o Código Civil inteiro, sei lá. Então, do dia 1º de fevereiro até o dia 1º de junho eu quero ter lido lá os 2.000 e tantos artigos. Então, vou fazer lá uma continha de quantos artigos eu vou ler por dia, quantos dias eu tenho do dia 1º de fevereiro até o 1º de junho, né? Por exemplo, ou 1º de julho, né? 1º de julho. Faço uma continha, quantos dias eu tenho, quantos artigos eu vou ler. E aí, dia a dia, eu tenho que vencer esses artigos, certo? Para que a gente consiga se organizar, tá? Veja, planilhar vai exigir que você dedique tempo. O tempo é o único recurso que não volta. Então a gente perde dinheiro, ganha dinheiro, perde peso, ganha peso, mais rápido até, né, gente? Mas o tempo não volta. E o tempo não para, como diria, né, o Cazuza, o tempo não para, o tempo continua. E essa é a preciosidade que nós ganhamos todos os dias quando nós abrimos os olhos. A gente tem hoje para concretizar o que a gente pensou, não amanhã, né? Então, é isso. E aqui eu tenho exemplos, né, de dedicar tempo ao que é mais importante. Se você colocou na sua planilha estudar, como é que eu vou viabilizar aí? Vários alunos me falam, professora, mas eu não consigo acordar mais cedo. Eu até conversei com alguns alunos depois do primeiro vídeo e eu lembro que eu indiquei aquele livro, O Milagre da Manhã, que é um texto muito legal. Ele é um livro de autoajuda, gente, mas ele te ajuda a, enfim, encaixar na sua rotina pelo menos uma forma de você crescer. Então, uma dica que ele dá é acordar um pouquinho mais cedo, né? Então, 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, enfim. E aí uma aluna que participou de um grupo meu ano passado, do WhatsApp, uma aluna de Minas, conversou bastante comigo. Ela falou, professora, eu não consigo, porque eu já acordo às 4 da manhã. Então, ela tem uma rotina que ela acorda às 4 da manhã porque trabalha longe e entra cedo também. Então ela falou, olha, eu não consigo acordar mais cedo do que isso, é impossível, né? O livro O Milagre da Manhã, ele fala lá, para quem não tem tempo, usar 6 minutinhos. Então você usa 6 minutos da sua manhã, ou acorda 6 minutos antes, já que você não consegue, e faz o Milagre da Manhã de 6 minutos. Ao invés de fazer de 1 hora, você faz de 6 minutos. E aí você vai percebendo o seu ganho em todos os sentidos. Porque lá tem exercício, leitura, escrita. É um momento que você leva todo dia uma reflexão e ajuda a focar no que você vai fazer no seu dia a dia. Então, quando a gente tem um plano, não basta ter um plano, você precisa se ater a esse plano diariamente e realizar uma parte, um pedacinho desse plano diariamente, senão você para no meio do caminho, né? Imagina, você lê O Senhor dos Anéis, se eles tivessem parado no meio do caminho, teria final do livro? Não, não é verdade? Então assim, a gente tem que ir vencendo cada etapa para chegar no final do livro, né? No final aí do desfecho dos nossos projetos, né? Que seja um bom desfecho. A gente falou no vídeo passado sobre crises e oportunidades, que essa crise que ela leve a uma evolução positiva, né? Porque aí você consegue se organizar melhor. Bom, falando em estudar, né? E por que eu trouxe todo esse relato dessa aluna? Interessante falar que sempre que a pessoa fala que não tem tempo, muitas vezes é verdade que ela deve ter uma rotina muito, enfim, muito difícil, uma rotina que suga demais, né? Mas eu queria dividir com vocês como era a minha rotina durante a universidade. Eu sempre morei aqui na Zona Norte, então hoje eu moro mais perto de Santana, mas antes eu morava num bairro
que chama Vila Albertina, que fica uns 20 minutos depois de Santana. E quando eu comecei a fazer estágio, eu não tinha carro. E aí eu ia, enfim, eu ia para a faculdade de ônibus, né? E eu trabalhava na Vila Olímpia e estudava na PUC. Né? Então quem conhece um pouquinho de São Paulo, imagina, Zona Norte de manhã, aí da Zona Norte de ônibus ia até Vila Olímpia, da Vila Olímpia, que é na Zona Sul, bem sul, né? Ainda não é extremo sul, mas é bem Zona Sul mesmo, eu ia pra Zona Oeste, que era em Perdizes, para estudar na PUC. E aí, à noite, voltava para casa. Por sorte, meu pai me buscava, né? Mas era um tempo também longe. Então, o que eu fazia? Eu aproveitava esses deslocamentos que eu tinha no transporte público. Então, eu tinha um deslocamento de manhã, que eu ia de casa para o trabalho. Eu estudava durante o almoço, não o almoço inteiro, né, óbvio, mas eu estudava parte do almoço, porque eu tinha muita coisa para ler. E durante a faculdade, lá na PUC, havia o método do seminário, que eu acredito que é o mesmo método que é utilizado hoje. Eu preciso até conversar com algum colega de lá. Mas a gente tinha seminários todas as aulas, então toda disciplina eu tinha que preparar os seminários que a gente fazia, tinha grupos e tal, mas cada aluno tinha que fazer a sua parte, que a gente entregava os seminários individuais. Então, semanalmente, tinha um volume imenso de leitura, né? Tinha que vencer esses seminários. E se eu não vencesse esses seminários, depois eu não conseguiria fazer a prova, porque as provas eram aprofundadas, porque o professor, ele imaginava que você tinha lido todos os textos. Então, diferente do que algumas pessoas imaginam, muitas provas não perguntavam assim, o que é isso? Então a gente tinha lá questões que eram questões com aplicação de conhecimento que exigiam esse conhecimento mais aprofundado. Então eu estudava em parte do horário do meu almoço e no meu trajeto. Né? Tem muita gente que não vai de condução para o trabalho e fala assim, mas como é que eu vou ler? Né? Não precisa ler. Hoje em dia, na minha época não tinha, né? Anos 90 a internet começou lá, mas a gente não tinha acesso ao que tem hoje, né? Eu estava até vendo uma foto lá na casa da minha mãe, uma propaganda de pager. Nossa, tinha pager naquela época, impressionante, né? Então, hoje você não tem condição. Hoje é muito mais fácil, você consegue ler, por exemplo, ouvir o material com o seu celular. Existem uns programinhas que leem os textos que você tem em PDF. Ou, que é uma coisa mais interessante ainda, no seu fim de semana você grava as suas leituras em voz alta dos textos que você precisa ouvir, e durante a semana você vai ouvindo no carro, né? Coloca lá como MP3 no rádio do seu carro ou no celular mesmo, né? Põe o seu telefone do lado e vai ouvindo. São formas de você aproveitar o tempo. Então a gente precisa dedicar tempo a essa formação, porque nenhuma ferramenta vai surtir efeito se você não tiver ação. Aqui, ó. Essa é a palavrinha-chave. Ação. Tá? E é isso. Vai ser fácil? Não, tudo é difícil. Né? Fazer dieta é difícil, fazer exercício é difícil, estudar é difícil. Ter ideias é difícil, né? Mas você precisa definir uma trajetória e assim que definida essa trajetória, focar. Claro, envidar os seus esforços até que você atinja o seu objetivo. Tá? É fácil? Não, mas é possível. Muita gente faz isso, muita gente consegue. Né? Então é possível que você faça isso também. Então, primeiro item aqui
ferramentas. Segundo item que eu tinha colocado aqui para vocês, item 2, os profissionais capacitados. Então aqui são aqueles profissionais que vão te ajudar a atingir o próximo nível. Então são esses mentores, os coaches, os médicos, os nutricionistas, os dentistas, são esses profissionais aí, tanto da sua área como de outras áreas que vão te ajudar a seguir adiante. Então esses profissionais, eles podem te prestar uma consultoria. Então eles vão te prestar uma consultoria. Vamos pensar assim. Então agora é fácil, né? Contratei um personal trainer, né? Contratei um personal trainer. E agora tudo resolvido, né? Eu pago lá mensalmente meu personal, porque agora eu tenho uma consultoria do meu personal. Eu também contratei um professor que vai ser o meu mentor. Ele vai me indicar livros, ele vai me ajudar. Bom, ótimo. Pergunta que não quer calar. Vai adiantar alguma coisa essa contratação se você não seguir a indicação desse professor, desse profissional, desse mentor, desse médico? É óbvio que não, né? Então, mais uma vez, a gente tem essa palavrinha ação, que é uma palavrinha muito importante, tá? Essas contratações que a gente faz são importantes? São, tá? Então eu falei do problema da minha timidez. Enfim, eu nem sabia que eu poderia ir para o psicólogo e tal, para me ajudar a trabalhar. Talvez, se eu tivesse essa ajuda antes, eu não teria sofrido tantas outras vezes. Então, você vai ter um ganho com essas consultorias, com essas mentorias, que vão te dar um ganho de tempo. É um tempo. Por quê? Se você encontra um profissional que já passou por aquele percurso e ele vai falar assim: olha, cidadão, eu vou te falar o passo a passo que você vai fazer para que você não tropece nas mesmas pedras que eu tropecei. Cara, isso vai ser muito melhor, tá? Então, presta atenção, vale a pena. Quando vai ser importante que você encontre um profissional assim? A partir do momento que aquele problema que você identificou mostra para você que você não consegue dar conta sozinho. Muitas coisas a gente não consegue dar conta, né? Acho que muita gente devia fazer terapia, porque os psicólogos, eles são muito bons, os coaches também, né? Esses profissionais que fazem coaching também são muito bons. Depende do que você tem, qual tempo você vai dedicar, e muitas vezes também passa por esse investimento econômico, né? Mas isso também não é desculpa. Aqui em São Paulo, e eu acho que no Brasil também tem, né? Aí Brasil afora, você tem algumas clínicas que atendem gratuitamente. Então, tem alguns atendimentos em grupo, etc, né? Mesmo coaching, tem vários coaches aí que fazem atendimento pela internet. Então, vale a pena que você saiba primeiro qual é o seu problema, para depois procurar ajuda, né? Agora, eu vou procurar um super nutricionista tal para me ajudar a alimentação. Tem algum problema com a sua alimentação? Não. Mas por que você vai contratar? Porque eu quis. Bom, então você está desperdiçando recurso, né? Você tem que ver aí o que você vai precisar fazer para achar um profissional que vai efetivamente te ajudar, tá? Então é isso. Então essas mentorias vão te ajudar a ir ao próximo nível. Vou colocar aqui consultoria, mentoria,
para o próximo nível. Tudo bem? Bom, agora vamos para o item 3 que nós colocamos lá na outra tabela. São os livros, olha lá. Livros, os livros sempre aí, não é? Então, eu coloquei aqui quatro espécies de livros que você pode utilizar para melhorar aí seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento emocional, e vão te ajudar a que você consiga melhorar realmente na sua trajetória. Então, primeiro, a gente tem os livros técnicos, livros de autoajuda, livros que vão te ajudar aí a alma, a espiritualidade. E, por fim, a literatura. Tá? Então, aqui, em relação aos livros técnicos, a minha dica, você, estudante de Direito, né, agora em janeirão, eu já tinha postado aqui os livros que eu vou ler, que eu estou lendo durante as férias e tal, mas se você ainda não fez isso, faça agora, antes do início das aulas. Tente fazer uma revisão dos textos que você já leu. Então, é uma releitura dos livros que você leu, tá? Ou leia os que você não leu, né? Então o professor lá ficou se esgoelando durante o semestre inteiro e você não fez absolutamente nada. O que você vai fazer? Vai ler agora, né? Leia porque cada passo do seu desenvolvimento é um degrau. E a gente vai progredindo degrau a degrau. 1, 2, 3, 4. Se faltar aqui um degrauzinho, o seu conhecimento construído vai ficar meio capenga. E você vai ficar sempre dependendo de alguém, né? A ideia de uma formação técnica é que você não dependa de ninguém. Você vai construir seu conhecimento de modo a que você vai conseguir resolver problemas que sejam da sua área, né? Não só problemas mais simples, mas problemas da sua área. Tudo bem, dentro da sua especialidade. Senão, de que adianta todo um investimento num curso de Direito se você não consegue redigir uma petição, por exemplo, tá? E a gente vê, tristemente, que no exame da OAB, por exemplo, muitos alunos não passam porque não tem esse mínimo. O exame da ordem ele não vai exigir uma especialização, né? Ele vai exigir um mínimo para os alunos, tá? Então, cuide de cada degrauzinho, leia esses textos técnicos que foram indicados para que você chegue mais fortalecido nesse primeiro semestre de 2019, tá? O que mais? Esses textos aí de autoajuda, assim, embora muita gente critique, tá? Mas eles dão uns empurrõezinhos, porque eles vão mostrar o que você vai fazer, quais ações possíveis. Claro, normalmente são experiências daquela pessoa, mas nós crescemos muito com o outro, né? Então tem livros assim, quais são as rotinas melhores para dormir, quais são as rotinas melhores para que a gente atue durante o seu dia, como eu faço para ter uma atuação melhor. Tudo isso você vai organizando a partir de textos que são muito rápidos de ler. A gente consegue perceber que, claro, tem gente que fala, o melhor para minha vida é acordar às 5 da manhã. Agora, se você tem uma rotina que você vai dormir todos os dias à meia-noite, não vai conseguir dormir, acordar às 5 da manhã, por quê?
vai precisar de horas de sono, né? Então isso vai fazer mal para você, tá? Bom, depois eu coloquei aqui textos que vão falar da alma, da espiritualidade. Que textos são esses? Alguns textos em que você vai falar sobre, vai ler sobre virtudes, né? Textos aqui, por exemplo, biografias, né? Sei lá, a biografia da Madre Teresa de Calcutá, biografia de pessoas que mudaram a vida, né? De outras pessoas. Isso vai te ajudar a ressignificar, né? A ressignificar muitas vezes essa dor que você tem. Perceber que no mundo as pessoas têm essa forma de atuação diferente, né? E que você também pode fazer diferente. Você pode ser um agente de transformação nesse mundo, tá? Às vezes a gente fica muito no nosso mundinho, olhando só para o nosso umbigo e chorando e etc. E existe todo mundo aí a ser transformado, pessoas para quem a gente pode levar nossa alegria, pessoas para quem a gente pode levar nosso conhecimento. E esses textos, eles vão te ajudar a enxergar isso, a enxergar o que é fortaleza, a enxergar o que é caridade, a enxergar o que é generosidade. São textos aí a enxergar aí e a exercitar essa gratidão, né? Essa gratidão pela vida que a gente tem. Isso é tudo muito, muito bom para que você tenha uma vida plena, tá? E por fim, a literatura. Eu sempre coloco literatura aqui, vocês já perceberam, né? Embora eu tenha saído do curso de letras, a literatura nunca saiu de mim. Na verdade, ela já estava dentro de mim antes de eu escolher o curso de letras. Então, por isso que a literatura, eu acredito que é uma das ferramentas mais interessantes para a gente conseguir estudar e conseguir sentir o medo, sentir a alegria, a dor, a felicidade, porque a gente consegue vivenciar essas sensações a partir daqueles personagens, a partir daquelas situações. Então nós conseguimos calçar o sapato do outro e andar nessa vida do outro, ver como esse personagem saiu daquela situação. Será que você teria aquela mesma atitude? Será que você faria do mesmo jeito ou não? Então, a literatura aqui é muito importante para que a gente consiga criar um estofo mental, emocional, tá? Por que eu falo sempre dessa questão emocional, da inteligência emocional? Porque o profissional do direito que não tiver inteligência emocional, ele não consegue atuar no mercado. Porque ele vai lidar com pessoas difíceis o tempo todo. Ele vai lidar com pessoas que estão com dores na sua vida econômica, dores, enfim, ou com privação de liberdade, ou na iminência de serem privados da liberdade. Então, você, profissional do direito, precisa se constituir como alguém que tem essa serenidade para lidar com as coisas. Então, por isso que eu indico aqui essa organização, né? Claro, você não vai atuar no direito só com esses textos, né, gente? A sua base aqui é na área técnica. Nós paramos enquanto falávamos sobre os livros, não é? Então eu falei que os profissionais do direito, principalmente, precisam dessa base, precisam dessa inteligência emocional, porque vão trabalhar com pessoas difíceis, pessoas que estão passando por situações difíceis. Então por isso que é importante toda essa base. E lembrem, quando a gente fala nesses livros, a nossa base são os livros técnicos, né? Então, são esses livros técnicos, é isso que vai te dar a técnica para que você enfrente os problemas jurídicos, né? Então então eu vou utilizar a literatura nas minhas petições. Não é isso, tá? A ideia toda é que você utilize o direito para resolver os problemas jurídicos dos seus clientes, tá? Fiz uma continha aqui básica
que se você fizer a leitura de 15 minutos por dia, vai ler em média mais ou menos 8 páginas por dia e mais ou menos, pensando em livros de 200 páginas, você vai conseguir ler 14 livros por ano. E aí eu pergunto a vocês, quantos livros você leu no ano de 2018? Consegue me contar aqui? Você leu mais ou menos que 14 livros? Tá? Então, aqui a gente precisa de uma disciplina para que a gente se forme nesse caminho. Vejam, tudo que eu estou passando para vocês é uma questão de formação. Formação de uma base de conhecimento jurídico, tá? E por fim, aqui eu trouxe no item 4 os cursos, e assim, cursos para os nossos alunos do direito. Tá? Então, você que segue o Cidadania 1000 sempre busca essas questões aí ligadas ao direito. Então, eu vou indicar alguns cursos que a gente ministra, tanto presencialmente quanto à distância, e durante o ano vamos abrindo as turmas, então fique ligado aí, né? Então, um curso que é um curso básico é um curso de escrita técnica. Como assim? Vai aprender a fazer resumo, relatórios, aqueles relatórios que são necessários para a interposição de recursos, né? A técnica da petição inicial, a técnica da redação de recursos, como escrever os contratos. Então, tudo isso vai partir desse curso básico de escrita técnica, uma redação em linguagem jurídica. Tá? Depois, a gente tem os cursos sobre contratos. Quais cursos? De locação, os cursos de contratos empresariais, contratos civis, contratos de consumo, contratos de trabalho. Então, tudo isso vai te ajudar a ter um ferramental necessário para que você possa atender o seu cliente de uma maneira mais específica. Você é o profissional que vai passar a tranquilidade ao cliente, tá? Depois, esse ano nós vamos ministrar um curso de ética para a OAB. Nesse curso vocês vão ter acesso a questões, análise de questões do exame da ordem, da primeira fase, e a gente vai analisar alguns temas que são tratados pelo Tribunal de Ética. Tá? Então é a partir daí que vocês vão conseguir, se não gabaritar, mas chegar muito próximo de gabaritar nas questões de éticas para o exame da ordem. Tá? E por fim, propriedade intelectual é importante hoje em dia pelas questões que a gente tem em relação à marca, propriedade industrial, né, patente, registro de desenho industrial, enfim, direito de imagem, direito de autor, tudo isso a gente vem estudando propriedade intelectual. E coloco um grande etc aqui, porque você fez lá o seu porquê lá na semana passada, né? Você fez um mapeamento do que você precisa aprender. Nesse mapeamento, você definiu, eu quero ser um advogado penal. Então você não vai fazer um curso desses. Mas se você for da área civil, da área empresarial, esses cursos vão te ajudar, né? Então é muito importante que você saiba quais problemas você vai resolver. Sem que a gente saiba o problema a resolver, é impossível ter uma boa solução, tá? Então, hoje o que eu queria falar com vocês era isso. Eu vou deixar aqui embaixo um link para que você possa fazer um download do PDF com essa aula, tá? E você vai também começar a receber aí nossas comunicações. Então coloque aí no link o seu e-mail, que seja o seu melhor e-mail, para que a gente possa se comunicar, e eu vou mandando sempre materiais exclusivos e antecipadamente para você que se inscreveu. Tá legal? Então, desejo um excelente 2019, que você consiga aprender muito e que nós possamos fazer parte aí dessa sua trajetória. Tá bom? Até o próximo vídeo.
Gostou? Dê um joinha, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um abraço!